Bom dia, alunos. Essa é a aula de Geografia do dia 29 de junho de 2021. Eu vou ler o texto da aula. No Google Sala de Aula tem mais um vídeo explicativo, esse próprio texto que vai estar lá. Os alunos que não têm internet estão pegando ele impresso aqui, eu estou entregando aqui na aula para que está na escola mesmo. E agora eu vou fazer uma leitura explicando esse texto que eu escrevi para vocês, tá? A aula de Geografia de 29 de junho de 2021, a formação do planeta Terra. Então, a gente vai ver, diferente das aulas de História, onde a gente viu o momento da revolução cognitiva na pré-história, o momento em que nós nos tornamos seres humanos, que tem aí cerca de 100 mil anos de convívio nosso com outras espécies de Homo sapiens, inclusive, o homem de Neandertal e outros, até que a gente se tornou a única espécie humana, sapiens sapiens, o homem que sabe, que está dominando hoje o planeta todo e fazendo alterações nesse ambiente que a gente está ocupando. Já tem 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra e a história da civilização é nessa escala de tempo aí, das dezenas de milhares de anos. Mas nós vamos olhar em geografia uma escala de tempo maior, a escala do tempo geológico, a escala do tempo cósmico. O tempo geológico é a formação dos planetas. O tempo cósmico, a formação dos sistemas solares e das galáxias. Então é um tempo muito mais amplo do que o tempo que a gente considera quando estuda a história da humanidade. A história da humanidade é a história dos seres humanos que são capazes de pensar a constituição, a formação e o estado do universo em que eles habitam desde bilhares e bilhões de anos no passado. Então a gente vai ler aqui o texto como ele está escrito. Hoje vamos pensar novamente, porque a gente já conversou sobre isso em outras aulas, sobre a dimensão e a profundidade do tempo geológico, que são atinentes, dizem respeito às transformações no planeta Terra e do planeta Terra, do tempo cósmico, que diz respeito à formação do Sol e dos sistemas solares e dos eventos das galáxias, em relação então ao tempo da espécie humana, né, da revolução cognitiva que a gente está estudando lá nas aulas de História. É importante ter em mente as escalas da passagem do tempo nessas diferentes dimensões. Então, quando a gente fala do tempo geológico, nós estamos falando de eventos que duram centenas de milhões de anos. E quando a gente fala da espécie humana, a gente fala aí de 2 milhões de anos, até o surgimento dos primeiros hominídeos, até 100 mil anos, né, do surgimento do ser humano moderno. É um tempo, uma quantidade de tempo, uma dimensão, uma passagem do tempo de escala diferente. Então, o planeta é muito mais antigo do que a humanidade. Nós, seres humanos, que vivemos em torno de 80 anos a no máximo 120 anos de idade, a gente já teve pessoas registradas que viveram até cerca de 120 anos, somos capazes de investigar os fenômenos naturais até 15 bilhões de anos no passado, no início do universo, através da teoria da grande expansão ou do Big Bang. A geografia estuda então a formação e o estado atual das estruturas geográficas, geológicas, do ambiente, da paisagem que a gente habita. Mas também estuda a intervenção humana sobre essa paisagem e os efeitos dessa intervenção no equilíbrio ecológico. Nós, seres humanos, dependemos de um ambiente equilibrado. Há uma determinada composição atmosférica, uma disponibilidade de fauna e flora que permitem a existência humana, inclusive de clima. Sem esse equilíbrio, o ser humano não pode existir no planeta. Existem muitos planetas espalhados por outras estrelas e outros sistemas solares, além do nosso, onde simplesmente não pode existir vida humana, porque não tem oxigênio na atmosfera para a gente respirar, ou porque a temperatura é muito alta, ou porque a temperatura é muito baixa. Então, a gente precisa cuidar do equilíbrio ecológico do planeta Terra, que é o que permite a nossa existência como espécie, como seres vivos.
Estudamos o ambiente, mas também a sociedade humana que a gente instaurou, que a gente criou, que a gente construiu no espaço geográfico. E nós estamos fazendo isso desde há 10 mil anos atrás, com o surgimento das primeiras civilizações e, mais recentemente, nos últimos 3 séculos, com o desenvolvimento da civilização tecnológica planetária. Então, a gente tem uma civilização que ocupa todo o planeta e que está interligado por formas culturais e econômicas. Ou seja, a soja plantada no Rio Grande do Sul é o que permite que exista a criação de porcos, né, suínos e aves lá no Oriente ou ainda na China continental, naquela gigantesco país com bilhões de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que só podem comer carne porque nós plantamos soja aqui numa quantidade suficiente que permite a eles alimentar esses animais lá no outro continente. Então, o planeta inteiro está interligado de forma informacional, através dos meios de comunicação, da internet, das redes sociais, das redes de comunicação que existem hoje no planeta, mas também por formas de produção, de troca de mercadorias, de matérias-primas e produtos acabados, né? Muitas vezes a gente está mandando ferro para um determinado país e aquele país bota uma montadora de carros aqui para construir com o nosso próprio ferro, nosso próprio minério de ferro, carros para a gente comprar. Então, o planeta inteiro está interligado. Nesse momento, como uma única grande civilização tecnológica que precisa, então, cuidar desse ambiente planetário para não afetar as condições de sua própria existência. Essa é a explicação desse texto que eu vou deixar disponível para vocês no Google Sala de Aula. Lá vai ter esse vídeo, vai ter o próprio texto para vocês relerem e eu vou colocar outros vídeos de explicação então sobre a formação do planeta Terra de um outro professor que também dá aulas no YouTube, de outro site, para vocês terem subsídios então para estudarem o máximo que vocês puderem, enfim, dedicarem o tempo de vocês ao estudo da geografia. Eu tenho aula de novo com vocês na próxima semana. Na quinta-feira a gente tem aula de história e aí a gente vai continuar aí vendo os conteúdos que a gente está acompanhando até agora. Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos para todos e até a próxima aula. Um abraço para todos os alunos aí. Valeu!